Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, agradecendo a sua audiência no mundo e também aqui no Brasil. Hoje estaremos abordando a questão de remédio contra a hemofilia tipo A, que terá 100% de sua produção aqui no Brasil, sendo então nacional. Vamos falar também de projetos que querem mudar os valores e as regras do trabalho do motorista de aplicativo ou do tradicional app. E também estaremos abordando a questão de plataformas. Plataforma COB-BR, que tem facilitado a vida dos cidadãos aqui no Brasil. Tudo isso e muitas outras informações. Então, a partir de agora, está no ar a nossa edição desta semana. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando da casa própria. Mais facilidades para que você possa obter a sua casa própria. Então, trabalhadores com carteira assinada e com renda de até R$ 2.640 já podem contratar o financiamento da Minha Casa Minha Vida, usado justamente através dos depósitos futuros do FGTS. Inclusive, a Caixa Econômica Federal está começando a oferecer as linhas de crédito e também a autorização pode ser feita no próprio aplicativo do FGTS. Então, vamos conferir. A Caixa Federal começou a oferecer as linhas de crédito e a autorização já pode ser feita no próprio aplicativo FGTS. Caso o trabalhador opte pelo FGTS Futuro, os depósitos que forem feitos pelo empregador serão bloqueados na conta vinculada até a quitação total do saldo devedor. Para mais informações, acesse agenciabrasil.abc.com.br. Vamos falar agora de educação, porque a educação financeira faz parte da vida da juventude também. Então, estudantes podem agora aprender desde cedo a lidar com o dinheiro. E é um aprendizado importante. E isso é o que demonstra a experiência na rede pública de ensino aqui no Brasil. Mas vamos ver a reportagem que crianças que sabem economizar e acabam repetindo os exemplos. Vamos observar. O menino acha uma moedinha de R$1 no chão. E aí começa a história. Na mão da Ana Beatriz, não ia durar muito tempo. Quando eu tenho dinheiro, eu tenho vontade de gastar. Então não poupa nunca. Não. Com o Jaques, a moedinha ficaria até ele juntar mais valor. Guarda, ficou honrando dinheiro até ter uns 20, 40 contos. Pois hoje, cerca de 250 alunos da escola conheceram a história do Caio. O menino que achou uma moedinha e economizando, conseguiu adotar e cuidar de um gatinho. Vamos miar bem grosso agora, mais forte. O livro trabalha educação financeira juntando outros tipos de valores. A mãe dele achou o bichinho e como tem que cuidar, aí ele vai comprar com todo esse dinheiro que ele achou, que ele guardou, que ele poupou, ele vai comprar ração, ele vai comprar alimentação e todos os cuidados que esse animalzinho precisa, que hoje em dia a gente sabe o quanto é importante. Então tá unindo tanto a educação financeira como o cuidado com o bichinho da natureza. É o importante, é isso que faz a educação hoje no Brasil, a interdisciplinaridade. O projeto é uma das iniciativas do Programa Voluntário Transformador, de uma instituição financeira cooperativa. Em Canoas, essa já é a 6ª escola nesse ano. Em 2023 foram 24. Mas essas parcerias lúdicas acontecem na rede pública em todo o país. A gente às vezes esquece que essas crianças vão ficar adolescentes, vão ser jovens, vão ser adultos, vão consumir, né? E a gente às vezes se preocupa muito com o fim, que é a ecologia, que é o meio ambiente, mas isso tudo está ligado ao consumo desenfreado também. Então a educação financeira, ela freia isso, né? Ela dá mais valor ao recurso, dá mais valor à poupança, ao guardar o dinheiro. Por que tu guardas? Porque eu gosto de ajudar minha mãe. E é bom economizar dinheiro. Tipo, R$1 vira para 100. Depois R$100 vira para 200. Pode comprar qualquer coisa se quiser. Ou economizar mais para comprar mais coisas. O que tu quer economizar para quê? Para comprar
para comprar uma casa de 3 andares. Quem vai morar nessa casa? Minhas crianças, eu e meu marido. Vamos agora falar então de saúde, a questão da queda de idosos, que pode ser uma coisa prevenida com justamente ajustes e adaptação em casa. Porque para o idoso cair representa uma ameaça até mesmo de uma fatalidade para quem tem mais de 60 anos. Mas pequenas atitudes podem acabar ajudando e muito nesta prevenção de acidentes, que é uma coisa importante. Todo cuidado é pouco, ainda mais com a terceira idade. Um ambiente domiciliar de repouso que não possui as adaptações necessárias para a correta locomoção do idoso pode causar quedas. O idoso ele vai tentar levantar sozinho, então é bom a gente estar sempre atento, ajudar no processo de levantar, ajudar a levar até o banheiro, ter o suporte das barras fixas no banheiro, ter também o vaso sanitário com a tampa elevada, né, os tapetes antiaderentes e principalmente idosos que têm Parkinson, o chão ele precisa estar sempre sinalizado com mudanças do nível. Ainda segundo o fisioterapeuta João Faim, além de toda a precaução em casa e na rua, exercícios físicos regularmente podem ajudar na formação de massa muscular e auxiliar na força e locomoção dos idosos. Se perde massa muscular, perde força muscular e perde função. Se a gente perde a função dos movimentos que nós fazemos no dia a dia, como andar, levantar, sentar, o idoso ele acaba tendo um risco maior de queda. Dona Maria das Neves disse que já tomou várias quedas. Em uma delas, machucou o rosto. Eu caí, bati a cabeça na mesa e caí debaixo da mesa. A senhora bateu o rosto? Foi no chão. A queda é uma das principais causas de mortalidade dos idosos. Segundo a Secretaria de Saúde, na Bahia, este número de óbitos por queda em pessoas com 60 anos ou mais já chega a 36 somente este ano. Esse crescimento levanta preocupações sobre a segurança e o cuidado com a terceira idade, especialmente em um país onde o envelhecimento da população é uma realidade. O paciente ele pode ter uma fratura, levando a uma incapacidade, por exemplo, né, ficar mais tempo acamado, e isso tudo, além de impacto para a saúde de forma geral, para o psicológico do paciente também traz consequências terríveis. Vamos agora falar então sobre a questão dos aplicativos. O projeto quer mudar valores e regras de trabalho de motoristas dos app. É um projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista de aplicativo, que está tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Um valor mínimo, inclusive de remuneração, é a inclusão obrigatória na Previdência Social. São algumas das mudanças que estão sendo aí previstas. Já o governo ele defende que a proposta amplie direitos e garanta segurança jurídica. Os motoristas temem os novos custos e acreditam que vão ganhar menos por hora trabalhada em função de todas essas adequações. Mas vamos aguardar o que vai acontecer mais à frente. Mas observe aí na matéria. Aderson é motorista de 3 aplicativos. Ao longo do tempo, viu a renda cair a cada ano, o que o obriga a trabalhar por 12 horas diárias. Ele não é contra a regulamentação da profissão, mas afirma que o projeto, como está, vai fazer com que os motoristas ganhem ainda menos. Além disso, Aderson explica que na maior parte do Brasil, os profissionais raramente ganham com as tarifas dinâmicas, a única oportunidade de ver a renda aumentar. O que a gente necessita nesse momento é um reajuste de tarifa, é uma indexação justa, ganhar por KM tempo, porque indexar os nossos ganhos em um salário mínimo, um carro é R$80 mil hoje. Esse mínimo vai virar teto. Segundo Aderson, o piso estabelecido no projeto de R$ 32,10 por hora ainda vai sofrer descontos, o que vai fazer a remuneração cair depois que a lei entrar em vigor. Aqui em Brasília mesmo, se o motorista ele não for motorista Black e motorista Comfort, e a maioria dos motoristas são Uber, eu vou botar Uber, mas uma categoria comum, categoria simples, pode botar isso. Hoje um motorista em Brasília,
ele não passa de R$ 33,00 a hora em corrida. Pelo projeto, a jornada de trabalho poderá chegar ao máximo de 12 horas diárias por plataforma. O motorista que cumprir a carga de 8 horas diárias não poderá receber menos que um salário mínimo. Além disso, as empresas serão obrigadas a informar os critérios que compõem o valor da remuneração. E os trabalhadores não terão vínculo de exclusividade com uma plataforma. Haverá ainda um sindicato da categoria. E os motoristas terão acesso a direitos previdenciários, inclusive as mulheres, como o auxílio maternidade. A Central Única dos Trabalhadores defende a proposta como pontapé inicial para que os motoristas tenham direitos e possam se unir para lutar por mais conquistas. Nós estamos criando um autônomo com direitos. O autônomo que vai estar coberto pelo INSS, o autônomo que vai ter alguns privilégios, vai ter cobertura. E outra, vão ser categoria. Porque hoje, motorista de aplicativo, se você procurar hoje dentro do Ministério do Trabalho, não tem que parâmetro que se enquadra. A Federação dos Sindicatos dos Motoristas de Aplicativo vai apresentar 12 emendas para melhorar o projeto de lei, entre elas a inclusão de auxílio acidente, adicional de 30% na hora noturna trabalhada e previsão de benefício para aquisição de veículos. Agora é o momento da gente melhorar o PL. As empresas podem fazer o lado dela, a gente pode fazer o nosso e o governo pode fazer o lado deles. São 12 emendas que nós estamos levando, que são emendas que a gente acredita que vai de encontro ao que o trabalhador quer, o que eles mais estão reclamando. Vamos agora falar de uma necessidade de quem é mãe, ou até mesmo pai. 2,3 milhões de crianças não frequentam creches por falta de acesso. Exatamente, é dentro desse número. Essas crianças têm até 3 anos de idade e acabam não frequentando creches por alguma dificuldade na questão de acesso a esse serviço. Importante que os dados são do IBGE e foram divulgados pela organização Todos pela Educação. Então, vamos observar. É dever do Estado garantir creches a todas as crianças de 0 a 3 anos. Mas, por dificuldade de acesso, 2,3 milhões estão fora das creches, a maioria nas regiões Norte e Nordeste, segundo o levantamento do Todos pela Educação. A gente precisa avançar para uma lógica de entendimento que não enxerga a educação de maneira isolada. É importante a gente olhar também para os serviços de saúde, assistência social, para que o cuidado seja integral. A desigualdade e as barreiras de acesso atingem de forma diferente pobres e ricos. Dentre as famílias mais pobres, 28% das crianças não estão nas creches por dificuldade de acesso. Entre as mais ricas, esse número cai para apenas 7%. Hoje, a educação infantil, que inclui a creche, ela é uma responsabilidade dos municípios. Porém, os municípios sozinhos, eles não vão conseguir avançar e responder a essa demanda que hoje existe. Então, o que a gente defende é que seja criada uma política nacional para a educação infantil, em que envolva a colaboração, a cooperação entre estados e municípios, para que de fato seja possível avançar. Rosilene é uma das fundadoras de um grupo de 570 mulheres que reivindica aumento de vagas em creches no Distrito Federal. Segundo ela, só com essa medida, as mulheres podem ter maior participação no mercado de trabalho e autonomia financeira. A gente vive um momento pós-pandemia. As crianças elas foram privadas de socialização durante o início das suas vidas. Então a creche ela vai cumprir esse papel. Para além disso, a creche é o espaço seguro onde os pais e as mães poderão deixar seus filhos para trabalhar, para estudar, para seguir a sua vida numa jornada de atividades que não podem ser feitas junto com crianças. Vamos agora falar de saúde. Remédio contra a hemofilia tipo A terá produção 100% nacional. É uma questão de novidade do Parque Industrial da farmacêutica Hemobras, ligada ao Ministério da Saúde, que vai produzir um medicamento para tratamento à hemofilia do tipo A. A doença que acaba afetando a coagulação do sangue atinge atualmente cerca de 12 milhões de pessoas aqui dentro do Brasil. Então, observe.
A nova fábrica, localizada em Goiânia, em Pernambuco, foi inaugurada hoje com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no complexo industrial da Hemobras. A capacidade produtiva do fator 8 recombinante, o HEMO8R, será de mais de 1 bilhão de unidades. O medicamento vai ampliar as medidas para prevenir os sangramentos espontâneos e as sequelas nas pessoas que sofrem com os problemas relacionados à coagulação do sangue. A previsão do governo é de que o HEMO8R, produzido aqui no Brasil, chegue ao Sistema Único de Saúde a partir de setembro deste ano. Mas antes do início da oferta desse medicamento, haverá um processo de qualificação até que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, possa certificar o produto. O HEMO8R já é fornecido para o SUS pela Hemobras. Com a produção totalmente nacional, a expectativa é de que o remédio fique 30% mais barato e haja um aumento da oferta no país. Vamos falar agora novamente da questão do alto consumo de ultraprocessados nas periferias, que está acendendo um alerta aí em geral. Ao contrário do que já é tradição no Brasil, a comida nas periferias atualmente é majoritária de alimentos industrializados e ultraprocessados. Segundo especialistas, isso é o resultado de 3 fatores: falta de informação, de tempo e também por causa dos preços baixos. A Simone gosta de cozinhar tudo na hora. No dia a dia, a alimentação dela sempre tem frutas e verduras. É muito difícil comprar um alimento processado. Eu gosto mesmo do alimento natural, verdura, fruta, fazer as coisas mesmo, nada de congelado não. Mas nem todo mundo consegue se alimentar dessa maneira no dia a dia, principalmente em relação ao consumo dos chamados ultraprocessados, produtos industrializados com excesso de aditivos, açúcar e sal. Segundo estimativas da USP, a Universidade de São Paulo, o consumo desses alimentos pode estar associado à morte de 57 mil pessoas por ano no Brasil. Essa pesquisadora foi atrás dos motivos que levam os consumidores a optarem pelos ultraprocessados. Ela descobriu que o problema é ainda mais grave nas periferias dos grandes centros urbanos. Dificuldade da presença de estabelecimentos que vendem alimentos saudáveis nas favelas, então eles não têm estabelecimentos que vendem alimentos saudáveis com preço acessível, uma falta de acesso à informação, uma falta de segurança, de transporte adequado. A gente fala que é um local que está tendo inequidade de acesso aos alimentos saudáveis. O consumo de alimentos ultraprocessados tem provocado aumento de casos de doenças como diabetes e obesidade. Além da falta de informação sobre alimentação e do preço mais baixo desses produtos, muitos acabam optando pelos mais industrializados por causa da correria do dia a dia. Seja levando feiras, seja abrindo estabelecimentos de venda de alimentos em horários alternativos, porque pensa bem, uma mãe de família, ela, além de ter seus filhos para criar, ela também trabalha fora. Só que o trabalho fora dela é de 8 a 6. Você não consegue encontrar comércio aberto antes de 7 e depois das 8, é muito difícil, né? Principalmente hortifruti, feiras. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico aborda a questão do uso de água mineral retirada do subsolo para que ela seja processada industrialmente, que, pelo visto jurídico, depende de autorização federal. Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que o uso de água mineral retirada do subsolo para processos industriais depende de autorização federal. O entendimento do colegiado foi o de que é indispensável a autorização federal para a utilização de água mineral obtida diretamente do solo como insumo em processo industrial, mesmo que ela não seja destinada ao consumo humano. Assim, a primeira turma reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, confirmando sentença de improcedência de ação popular, considerou suficiente a autorização do Poder Público Estadual para o uso de água termomineral por uma indústria de café.
De acordo com o TRF4, não haveria obrigatoriedade de prévia autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral, que foi substituído pela Agência Nacional de Mineração para o uso da água retirada do solo em processos industriais, porque a permissão seria necessária apenas nas hipóteses de extração para consumo humano ou para fins balneários. O relator do recurso do Ministério Público Federal, ministro Paulo Sérgio Domingues, pontuou que a Constituição Federal prevê que os recursos minerais são bens da União, inclusive aqueles que estão no subsolo. Para o relator, diferente do entendimento do TRF4, o que caracteriza a água como mineral e, por consequência, define a necessidade de autorização e fiscalização federais para sua exploração, é a composição química e não a finalidade para a qual será destinada. O colegiado acompanhou o entendimento do relator, no sentido de que a legislação brasileira protege o possível interesse da União por um ativo econômico natural do poder público, de forma que o recurso não poderia ser explorado sem a autorização federal. E vamos agora também falar de lançamentos e novidades em matéria de livros e publicações que falam também a respeito de comunicação, a voz e a economia nela, que foi apresentado lá em Curitiba, inclusive na última quarta-feira, através do Jorge Cury. Eduque sua voz, inspire pessoas é o título de um livro inédito sobre economia da oralidade. A obra que foi lançada nacionalmente pelo autor curitibano Jorge Cury Neto, no último dia 10 de abril, na Livraria da Vila, lá em Curitiba. Cury, radialista e jornalista há mais de 50 anos e economista graduado há 40 anos, usou toda a sua experiência e conhecimento para compor sua obra. Ela contempla os pressupostos da ciência da economia, com suas leis, princípios e regras para a ampliação do uso da oralidade, área de linguística que se ocupa das estruturas da fala. Neste livro introdutório, o autor fundamenta a necessidade de um planejamento para a fala com o mesmo rigor usado para a escrita. E ele também faz consideração que, apesar da naturalidade da fala, não se deve tratar ela com descuido, por ser um ato extremo de impacto para dimensionar a importância da consciência do uso da voz e também do ato da fala eficazmente, especialmente por intermédio da formulação da economia da fala. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias então está chegando ao seu final, agradecendo como sempre a sua audiência. E o último assunto que iremos abordar é a questão da plataforma GovBR, que aqui no Brasil tem facilitado a vida dos cidadãos. Nem todo mundo, na realidade, acaba conhecendo ou aproveita os serviços gratuitos desse aplicativo que é o GovBR. Um exemplo é que você pode assinar digitalmente documentos e até mesmo obter a carteira de trabalho e, inclusive, para chegar a mais pessoas, o app lançou uma ferramenta que acaba facilitando o acesso e aumenta a segurança. Vamos observar. Quando você tem uma conta no gov.br, é possível acessar os serviços dos diferentes canais digitais do governo pelo site ou pelo aplicativo no celular com uma única senha. Geralmente para poder pegar algum documento, fazer alguma coisa assim, tem como assinar também documento por ele. Na verdade eu baixei na época da pandemia, né, para controlar, na verdade para organizar a questão da vacina também, mas hoje a gente acaba usando para várias outras coisas. Entrar no site da Receita, GDF, seguro-desemprego. A novidade é que agora a validação facial do usuário pode ser feita também pela câmera traseira do celular. Isso para possibilitar que pessoas com celulares mais simples possam usar o app e aquelas com dificuldade tenham apoio de alguém. Os usuários também podem fazer a validação facial por comando de voz. São ações para que a gente possa alcançar o máximo de brasileiros e que os serviços que estão dentro do aplicativo sejam disponíveis para todos. Quanto mais etapas de segurança o usuário acrescenta na conta gov.br, mais serviços pode usar. Na conta bronze é possível, por exemplo, se inscrever no Enem ou fazer o alistamento militar. Para ter a conta prata é necessário ter identificação biométrica e neste nível é possível, por exemplo, ter acesso a 13 bancos integrados na plataforma. Já na conta ouro, a mais segura, é exigido a certificação digital ou identificação biométrica vinculada a um CPF. E aí o usuário pode fazer qualquer
qualquer tipo de transação disponível na plataforma. O uso da conta dele, do governo, passa a ser a identidade dele no mundo digital. E esse foi o Jornal Tele Brasil Notícias da semana, que, como sempre, agradece além da sua audiência aqui no país, também em outros países. E lembrando que estaremos de volta na semana que vem, com todo o apoio da nossa equipe técnica e com muitas outras informações. Então, até lá. Tele Brasil Notícias.